boas-vindas ao nosso ADVcast, o podcast da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB de Santa Catarina. Eu sou Regina Rufino, sou advogada, professora universitária, mestre e doutora em Direito do Trabalho e especialista pelo Poder Positivo e Compliance por Harvard. Sou membro da Society Corporate of Compliance and Ethics dos Estados Unidos, que é a sociedade dos membros de compliance das empresas americanas, tendo em vista que foi nos Estados Unidos que originou esse tema tão importante, essa ferramenta de instrumento de diálogo, de transparência que nós vamos conversar aqui hoje. E, primeiramente, eu gostaria de saudar todos os ouvintes que estão nos prestigiando nesse podcast, saudar todos os membros da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB de Santa Catarina, sobretudo a nossa presidente, Alexandra Candemil, e todos os integrantes da OAB que possibilitaram esse podcast, especialmente o pessoal do marketing. E a nossa convidada, Micheline, que vai falar sobre os canais de denúncia dentro do compliance trabalhista. Olá, Micheline, muito obrigada por vir nos brindar com seus conhecimentos. Eu gostaria que tu fizesse uma apresentação para que o ouvinte conhecesse um pouco mais de ti, da sua experiência aqui com compliance. Obrigada, Regina. Bom, prazer estar aqui. Agradeço imensamente, principalmente a presidente, a nossa presidente, doutora Alexandra Candemil, presidente da Comissão de Compliance. Eu sou Micheline Simone Silveira Rocha, sou advogada, professora universitária e sou mestre em Direito. A minha dissertação foi em relação ao compliance trabalhista e tenho especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E estamos aqui hoje, para falar um pouquinho sobre os canais de denúncia em relação ao compliance trabalhista. Perfeito. Então, como nós já estamos falando desse tema específico, dentro do universo do compliance, Micheline, eu gostaria que tu começasse conceituando, definindo, para que o nosso ouvinte possa entender melhor o que seriam esses canais de denúncia, como eles se concretizam, como que eles funcionam. Então, Regina, o que são os canais de denúncia? Hoje, quando a gente pensa em canais de denúncia, geralmente a gente pensa mais voltado na corrupção, dos fraudes nas práticas penais. Mas a gente também tem os canais de denúncia voltados para a nossa relação de trabalho, a nossa relação de emprego, Então, os canais de denúncia, eles servem exatamente para que os empregados ou os trabalhadores, de uma forma geral, possam ter total autonomia de denunciar alguma prática antiética, algum fraude, alguma prática antissocial que está acontecendo durante ali a relação de trabalho. E quais seriam esses canais de denúncia? Tu pode exemplificar, como que eles vão se materializar propriamente? Porque tem muitos empresários, pessoas do mundo corporativo que às vezes não ouvem e vê o podcast, fala, tudo bem, eu quero implementar um compliance na minha empresa, estou vendo que é necessário, mas qual o meio mais efetivo de um canal de denúncia? Quais são as possibilidades que nós temos aí para ele conseguir aplicar o compliance e com esse instrumento, essa ferramenta tão importante que são os canais de denúncia? Então, Regina, a gente tem vários tipos, vários meios para implementar um canal de denúncia, Então, a gente pode fazer um canal de denúncia como se fosse uma denúncia por e-mail, que vai direto por um grupo, por um comitê que vai analisar aquela denúncia. A gente pode fazer um canal de denúncia que é inserido no próprio site da instituição, da organização. Então, na prática, quando a gente tem os canais de denúncia, como se fosse uma ouvidoria, Então, esses canais de denúncia, quando é feito, inserido nos sites, geralmente é por intranet? Por intranet, tem também por intranet e também tem no próprio site mesmo institucional da empresa, tá? Então, as pessoas, os trabalhadores, eles podem fazer os canais de denúncia, podem entrar em contato, por meio dos canais de denúncia e fazerem as denúncias. As denúncias, elas têm que ser de forma anônimas, então o anonimato é importante e é primordial para que a implementação dos canais de denúncia sejam efetivos. E esses canais de denúncia,
eles também podem ser terceirizados. Então, quem recebe a denúncia, em algumas empresas, não necessariamente são outros trabalhadores da própria empresa, exatamente para que aconteça uma imparcialidade naquela investigação que vai decorrer, né, por conta da denúncia feita. Perfeito. Eu acho que tu mencionou um ponto importante, né? Canal de denúncia tem que ter o anonimato, porque senão vai desestimular aquele indivíduo que está sofrendo, pela desconformidade, né, pela violação das regras em si. Se ele foi identificado, ele pode sofrer retaliação, ele pode ter esse receio também. E isso acaba inibindo a pessoa de fazer a denúncia, né? Então, o Sim. anonimato é, assim, essencial para que possa dar prosseguimento em todo o processo e para que se estimule realmente aquelas eventuais vítimas ou testemunhas de uma desconformidade para poder estar denunciando, porque às vezes os superiores hierárquicos, eles não sabem o que está acontecendo, né? Empresas Uhum. de grande porte, que tem muita gente trabalhando, não dá para saber tudo que está, e eles são uma ferramenta bem importante. E como que faz, por exemplo, esses processos, tu mencionou que pode ser internamente e externamente, o que a meu ver, até com os meus clientes, eu costumo dizer, que também tenho empresa de compliance, que eu acho que o externo é até mais efetivo, né, Micheline? Porque Isso, imagine assim, também eles acho. colocam um preposto, uma pessoa da empresa, que vai receber essas denúncias e de repente o denunciado é amigo dele, como é que fica essa situação? Isso, porque o que que acontece, né, Regina? Em muitos canais de denúncia, as empresas acabam indicando o próprio gestor de RH Pois para é. receber a denúncia. E isso acaba, intimidando o próprio denunciante, porque ele, às vezes, não quer que o gestor de RH saiba daquela denúncia, né. Se a gente falar, por exemplo, de um assédio moral, um assédio sexual no ambiente de trabalho, né. Então, os canais de denúncia que são feitos de forma externa, ele traz principalmente essa segurança para os trabalhadores, né, de que pelo menos, por mais que seja um anonimato, né, então eles não precisam colocar o seu nome ali para fazer a Se denúncia, identificar. se identificar, É. né, mas, eles vão ter a segurança de que, essa denúncia vai ser investigada, né. Então, por isso a importância também desse comitê, né, que geralmente é feito um comitê, desse Uhum. comitê externo e com a participação também do jurídico da empresa, né. É. Empresas contratadas que prestam serviços de compliance, elas podem agregar Exatamente. nesse serviço, né, o canal de denúncia, porque aí ela não tem contato com, quem está sendo denunciado e nem com as vítimas. Então, os ânimos, lógico que eu costumo dizer que nós somos seres humanos, então falar que somos totalmente imparciais, não existe isso, né, porque nós somos Uhum. seres É, subjetivos. Mas temos que procurar um pouco de objetividade dentro dessa nossa subjetividade. E se de repente o responsável pelo RH, ele é amigo de um ou de outro, é lógico que ele vai tender mais de um lado para o outro. E não ou às adianta. vezes até mesmo, vazar aquela denúncia, Exato, que é que um seria risco muito muito. maior, né, É. as consequências são muito piores, e também por ser de RH, às vezes responsável pela contratação, pela demissão, como tu mesmo mencionou, isso pode inibir um pouco a pessoa, vai falar: "Ah, às vezes ele tem receio de eu causar problemas para a empresa, então eu não vou fazer a denúncia". Eu acho muito delicado, e eu te digo isso porque eu fiz uma palestra, tu comentou do assédio moral, nesse sentido com compliance, há algumas semanas atrás, aqui em Santa Catarina, e depois as responsáveis pelo RH dessa empresa, elas vieram me procurar e falaram: "Olha, a nossa dificuldade é exatamente essa, quando a pessoa faz a denúncia, a gente identificar se é realmente algo que está acontecendo ou se não é algo que a pessoa, aquele vitimismo que a gente sabe que alguns indivíduos têm, Uhum, né, que uhum. é achar que estão sendo perseguidos e às vezes não é aquilo que está acontecendo". Numa situação assim, o que tu acha que separaria essa linha tênue, né, entre, vamos supor, para quem está recebendo essa denúncia, ela deve, porque por mais profissional que seja, ela é um ser humano, então, como que ela vai, diferenciar do que pode ser realmente um fato concreto ou que pode ser, às vezes, uma imaginação de alguém que tem um certo vitimismo?
Então, o que que eu considero ali, que eu acho que seria importante também a empresa analisar, né? Quando a gente fala de uma denúncia, principalmente no caso, por exemplo, de um assédio moral, um assédio sexual, a gente tem que sempre garantir, né, de uma forma geral, mas falando especificamente sobre essas ocasiões, a gente tem que garantir também o contraditório. Então, a gente tem que ouvir todas as partes, né? Tanto a parte envolvida, né, todas as partes envolvidas ali de uma forma geral. Então, tem que fazer, por isso que eu acho importante a implementação de um comitê. E o comitê, ele também tem que ter, né, se a gente estiver falando de uma empresa, geralmente de grande porte, que tem profissionais multidisciplinares ali, né, Sim. que trabalham em conjunto, então talvez um psicólogo, né, que trabalha ali na parte da organização do trabalho, ou até mesmo um assistente social, que muitas empresas têm já, né, contratados, um assistente social que trabalha ali a parte organizacional da empresa. Então, tudo ali para a gente poder entender, poder ouvir também aquela pessoa para saber se aquela denúncia de fato é uma denúncia, né, que foi considerada porque houve algum desentendimento ali, houve algum ato em relação ao ambiente de trabalho, ou de fato aquela pessoa, né, já tem aquele vitimismo, já é É. considerado, já tem aquele sentimento, e qualquer ato que a outra pessoa, né, desencadeia ali, realiza, vai desencadear pode Alguma desencadear, frustração, é né. Não, isso. formidável. Inclusive, eu acho interessante que tu falou do contraditório, porque eu concordo, eu acho que não cabe a quem recebe a denúncia pensar de acordo com seus paradigmas, isso é vitimismo, isso ele tem que dar continuidade. Depois, lá na frente, né, a hora que ouvido Com todas a as conclusão, partes, né. verificar, não, Uhum. realmente isso daqui até porque nós somos seres humanos, somos falhos, então às vezes tem, né, os desentendimentos, os desencontros, não só no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente, qualquer relação jurídica. Mas Uhum. para isso ele precisa colher, né, que a gente fala dos procedimentos administrativos, procedimentos internos, para verificar, porque é muito tênue, essa linha é muito subjetiva, a É. gente não pode deixar só na mão de Uhum. uma pessoa, né. Eu concordo contigo, isso é um pouco delicado. Então, já que tu comentou do assédio moral, assédio sexual, esses atos, essa violência, acaba violando direitos humanos fundamentais. Como que tu conseguiria conectar os canais de denúncia com a proteção dos direitos humanos fundamentais? Então, Regina, a gente tem, o artigo 7º ali da Constituição, ele traz para a gente um rol extensivo, né, de todos os direitos fundamentais dos trabalhadores. E ao mesmo tempo que a gente tem os direitos fundamentais dos trabalhadores, a gente também tem o poder diretivo do empregador. Então a empresa, né, a organização, ela pode direcionar, ela pode, constituir algumas regras específicas, né, dentro ali da empresa, desde que não viole os direitos fundamentais dos trabalhadores. Então a gente pode também criar, né, o compliance ele traz isso, né, os regulamentos internos, códigos de conduta, eles podem trazer, né, normas específicas para a empresa, né, que traga essa vinculação ao poder diretivo do empregador, mas desde que não viole ali os direitos fundamentais dos trabalhadores. E nesse caso do assédio moral, do assédio sexual, as empresas, elas têm que observar e tratar com maior rigor, né? Porque a gente está falando de um ambiente de trabalho, mas a gente também trata, esses atos também são considerados atos criminosos, né? Sim. Então, não é qualquer uma irregularidade, não é como um descumprimento de uma verba trabalhista, né? Vai muito além das normas do direito do trabalho em si. Excelente. Foi muito bom tu comentar, porque as pessoas no mundo trabalhista às vezes veem o assédio sexual, o assédio moral, como uma prática que acontece, aí vai gerar uma indenização e só isso. E Uhum, atualmente não, o assédio sexual já é crime há um tempo, mas o uhum, assédio moral também, que não era, né, não tinha a tipicidade penal, agora tem também. uhum. Então, o assediador ele vai responder criminalmente por isso. A empresa ela responde civilmente à natureza, né? Não estou Sim. nem falando da competência aí da Justiça do Trabalho,
mas na questão de indenização, ela responde com uma eventual rescisão indireta da vítima, ou tem a questão de justa causa, enfim, mas é importante saber a gravidade disso, que isso configura um crime, porque eu acho que pesa um pouquinho, né, no ser humano. Uma coisa é ele falar, vou ser processado civilmente, outra coisa é quando já passa para a esfera penal. E é importante, como que a empresa poderia divulgar isso, na tua experiência, o que que tu tem vivenciado aí no mundo corporativo, para que as pessoas conheçam efetivamente a importância do respeito dos direitos fundamentais, especialmente os de segunda geração, que são os direitos Uhum. sociais. Como que ela pode tá divulgando isso para as pessoas entenderem a gravidade, que não é só um descumprimento trabalhista? A gente tem aplicado, né, principalmente nos clientes empresariais, a questão muito da capacitação, né, a importância da Ótimo. capacitação. Então, o próprio jurídico, né, junto com o RH, né, fazer uma semana de intensivo, de palestras, né, as empresas que possuem CIPA, também a participação ativa nesse sentido sobre o assédio moral, o assédio sexual. Então, a gente tem conseguido ganhos muito fortes em relação a esse tipo de prevenção, né. Porque eu sempre acredito que a prevenção é sempre o melhor caminho, né. Sem dúvida. E o assédio moral e o assédio sexual é a mesma forma, né. Então os canais de denúncia também, eles também trazem esse tipo de prevenção, porque quando a empresa toma ciência, né, daquela denúncia, daquele ato em si, e ela já acaba finalizando aquele ato, né, depois com a conclusão da própria denúncia ali, da própria investigação, quando ela de fato constata o a irregularidade, ela já consegue ali aplicar alguma medida para que isso não desenvolva numa gravidade maior, né. É, eu gosto muito da tua fala, Micheline, porque, a gente falando aí do assédio moral, do assédio sexual, tu falou da CIPA, né, falou, dos treinamentos, e eles são importantes, especialmente agora que nós temos a NR1, né, que trata das condições psicossociais do ambiente de trabalho. Uhum. Então a CIPA vai ter um papel importantíssimo Importantíssimo. nisso, ela não vai verificar só as questões dos agentes físicos, químicos, biológicos, ela precisa ver como que está a interação entre os colaboradores, entre todos os empregados com fornecedores, né, com clientes. Então isso é muito importante, porque é esse equilíbrio do ambiente de trabalho que acaba deixando a empresa dar a sua sequência, a sua continuidade, porque tem que, demonstrar, né, a gravidade de tudo isso. E o que que isso te traz de vantagem para o trabalhador em si? A gente tem ali as vantagens principalmente de um ambiente de trabalho, né, totalmente não digo, mas um ambiente de trabalho sadio, né, aquele ambiente de trabalho que o trabalhador, ele gosta de trabalhar naquela empresa, ele fala bem daquela empresa, ele indica outras pessoas para trabalharem naquela empresa, ele Uhum. acredita, né, na atuação da empresa, né. E a empresa, né, o lado da empresa, o lado bom, né, de toda essa prevenção é principalmente em relação ao passivo trabalhista e também ao próprio ambiente de trabalho, né. Hoje a gente tem várias certificações, né, que garantem às empresas também um trabalho, né, sadio, organizado. Então as empresas também têm interesse da implementação do compliance e com isso os canais de denúncia, né. É, formidável. Eu particularmente acho os canais de denúncias, um dos principais instrumentos para aplicação do compliance dentro da empresa, porque muitas vezes é o único instrumento que vai possibilitar de chegar lá em cima, né, do sócio ou do gestor, de saber o que está acontecendo na empresa, Uhum. porque quando é empresa grande, vários setores, fica difícil. Eu acho eles importantíssimos, assim, nessa aplicação do compliance. Mas a gente sabe que tem que ter uma isenção de ânimos, né, pelo menos o máximo possível. Isso. E também ter uma efetivação, porque o problema que se verifica é que às vezes as empresas, como tu falou, têm o código de conduta, elas disponibilizam canais de denúncia, mas não dá uma sequência,
ou mesmo dando uma sequência, não tem uma efetivação, uma sanção, e isso não dá o exemplo, e as pessoas aprendem com o exemplo, Uhum. né? O que que tu acha aí que pode vir a configurar uma eventual sanção? Lógico que vai depender do que foi objeto da denúncia, né? Mas o que que a empresa poderia estar colocando no código de conduta para que todos os envolvidos, todos os stakeholders saibam, previamente que se praticar a desconformidade e aquilo chegar, né, na ouvidoria, nos canais de denúncia, eles possam vir a sofrer. Então, a gente tem algumas medidas, né, o própria CLT, ela garante algumas medidas disciplinares em relação a isso. E as empresas também, a gente, né, além do poder diretivo, tem o poder disciplinar. Então, o poder fiscalizatório e o poder disciplinar. Então, as empresas também podem garantir, por exemplo, né, durante a investigação, uma suspensão do contrato de trabalho e, Perfeito. se ficar realmente constatada, né, o ato infrator, aí sim a aplicação da justa causa. Mas a gente pode até fazer outras medidas, por exemplo, a cessar algum benefício que não seria um benefício obrigatório, mas por mera liberalidade a empresa concede ao empregado. Então, durante a investigação, por exemplo, ela pode, né, cessar esse tipo de benefício. Então, a gente tem algumas medidas, que são medidas que não violam também os direitos fundamentais dos trabalhadores, que a gente pode aplicar e pode inserir tanto nos regulamentos quanto nos códigos de conduta, exatamente para inibir essa prática, né, no ambiente Ótimo, de trabalho. ótimo, Micheline. Então, já que tu falou, dos dados, e falamos de questões de discriminação, de violência, assédio moral, assédio sexual, vai para questões íntimas, né, da vida privada. Eu gostaria que tu fizesse para mim, assim, como que fica a conexão desses dados, que são dados íntimos das pessoas, com as regras da LGPD? Porque falar em compliance, nós temos, né, que falar um pouquinho da Uhum. LGPD. Então, como que se conectam esses 2 instrumentos tão importantes aí do direito. Sim, Não só do direito, né. isso, é. A gente tem também a questão do própria cláusula de sigilo nos contratos de trabalho, que também é importante. A própria LGPD, ela traz todo um procedimento interno, né, que as empresas têm que aplicar e têm que acolher, todo um programa gerencial ali em relação aos dados, e principalmente nesses casos de denúncia, a gente também observar para que as investigações, elas também sejam feitas de uma forma sigilosa e silenciadas também, né, para que não fique aquele burburinho, né, no ambiente de trabalho, para que não prejudique também qualquer infração, tanto na própria vida profissional daquela pessoa, como da vida pessoal também, né, Que é para que delicado, isso né. É. exatamente, para que isso não divulgue, né, não seja uma uma violação também em relação à LGPD. Sem contar as multas que são altíssimas, né, Sim, LGPD, e aí a empresa vai acabar pagando. é, Então tem que ser, muito cauteloso todo esse instrumento, toda essa formatação, né, porque eles precisam saber desses dados, mas ao mesmo tempo eles precisam tratar com muito cuidado. isso. E a gente vê que, como é algo novo, falando do direito é algo novo, coisas do ano passado, desse ano, né, pra gente é muito novo, a gente que estuda o direito, que está há séculos aí, as pessoas ainda não estão muito adaptadas, elas não têm muito esse conhecimento, né. Eu acho importante também, eu acho a LGPD foi um marco importante e ela tem que estar sempre ligada ao compliance. Mas, Micheline, eu gostaria, assim, que tu falasse, já que tu é expert no assunto de canais de denúncia, que são, uma das principais ferramentas do compliance, o que que é mais importante? Qual o canal de denúncia que tu tem, assim, vivenciado, que tem sido mais efetivo, dentro da empresa? Porque a gente sabe que muitas empresas, elas pensam, tanto em compliance como em canais de denúncia externo, como gasto. Elas não veem como investimento. E na realidade é um investimento, como tu mencionou. O empregador, ele acaba evitando multas, ele acaba evitando gastos, despesas, né, então até uma Ações forma trabalhistas. ações, exato, uma forma de mitigar, a judicialização, que é tão Uhum, alta aqui no uhum. Brasil, tudo isso é uma forma de economia.
tudo o que o empresário quer é economizar. Então, o que que tu poderia estar orientando para o empresário, para o pessoal do mundo corporativo, né, no sentido dentro do compliance, de estar aplicando de forma célere, de uma forma mais econômica, pelo menos os canais de não quer aplicar todo o compliance, pelo menos os canais de denúncia. O que que tu sugeriria para esses empresários? Regina, até antes de entrar no mérito da tua resposta, da tua pergunta, eu até queria mencionar que a gente, desde 2022, a gente tem uma lei, que é a lei que trata do programa Mais Mulheres. E essa lei de 2022, ela obriga as empresas que possuem a CIPA terem já os canais de denúncia. Então, assim, os canais de denúncias, eles estão inseridos no ambiente do trabalho, né? Então, seja por meio da implementação de um compliance efetivo, ou seja por meio das leis que elas estão vindo em 2022, 2023 também a gente tem uma lei que fala, né, sobre a igualdade salarial entre homem e mulher. Temos agora a NR1, que vai ser implementada no ano que vem. Então, a legislação está vindo exatamente para colocar em prática essa obrigatoriedade. E os canais de denúncia, eles precisam ser efetivos. Não adianta a gente inserir dentro de uma empresa, a gente tem um canal de denúncia, só que esse canal de denúncia, né, como a gente já mencionou aqui, quem vai receber esse canal essa denúncia vai ser o gestor de RH. As pessoas, de fato, ficam intimidadas. Então, o que que a gente poderia ter? Talvez contratar uma pessoa para ser a responsável por esse recebimento, né? Já que se a empresa não quer fazer uma contratação externa, né? Se quiser fazer uma contratação interna. Ou talvez não seja uma pessoa atrelada ao RH, principalmente, né? Porque a gente vê que no dia a dia os trabalhadores, de uma forma geral, ficam intimidados, porque quando é o gestor de RH, né? Eu tenho um cliente que, de fato, o canal de denúncia é ele que recebe, é o próprio gestor de RH que recebe. E nós já tivemos denúncias feitas e já tivemos também casos em que o trabalhador entrou com uma ação trabalhista e informou na petição inicial que não fez a denúncia, porque quem iria receber era o gestor de RH. Então, isso acaba dificultando ali, né? Então, a gente tem que pensar na implementação de uma forma geral, em como isso vai trazer benefícios para a empresa, né? E o que que seria? Eu estava pensando agora na sua fala, vamos mais longe. Tu mencionou o fato de ser o gestor de RH, que geralmente é quem a empresa coloca, porque é da função dele, né? Isso, Ele tem que gerir exatamente. os recursos humanos, o ser humano, os Isso. indivíduos que trabalham. Agora vamos pensar assim, e se for esse gestor o agressor, o que provoca desconformidade? Vamos lá para o teu exemplo do assédio moral, do assédio sexual. Como é que fica esse conflito de interesses? Como que as pessoas vão fazer? O que que tu orientaria, assim, um cliente, uma empresa, né? Porque tem que ter um plano B, porque pode acontecer, ele é um ser humano e pode ser que ele seja denunciado. Como é que fica essa situação? Nesses casos especificamente, eu até vejo que talvez nem ocorra a denúncia, né, Regina? Sem dúvida, vou Porque denunciar quem vai ouvir, né? Exatamente. E aí? E quando a denúncia geralmente é feita por e-mail, então, por mais que você tenha um anonimato, o trabalhador ele pode criar um e-mail, né, para poder fazer a denúncia, né? Mas às vezes ele mesmo fica um pouco intimidado por conta disso. E quando a gente tem os canais de denúncia de forma institucional, né, então o anonimato ele é muito mais plausível. Por quê? Porque ali a gente não coloca nenhum dado, não coloca nenhuma informação, nem de nome, nem de CPF, Essencial. nem de e-mail, né? E o que que acontece? Quando a empresa não tem esse canal de denúncia institucional, ou esse canal de denúncia que é feito na própria intranet, ou quando não é um terceiro que faz, né, que gerencia ali aquele canal de denúncia, eu sugiro que as empresas tenham 2 tipos de canais de denúncia. Um atrelado ao gestor de RH e um outro atrelado ao próprio
sócio ou alguém É da o alta jurídico, gestão, né? Já que ou vai um ter consequências jurídico, jurídicas, um exatamente. advogado, né? Porque eu acho que, sem dúvida, falar de compliance tem que ter o jurídico no meio. Uhum. Apesar do compliance em si não falar só das regras jurídicas, quando a gente fala do compliance trabalhista, tem tudo a ver com as questões jurídicas, né? Porque é conformidade no geral para saber as consequências jurídicas daquilo. E o Então, jurídico vai estar junto nas exato, investigações, exato. Então né? ele vai estar. O RH é importantíssimo, eu acho que é o mais importante, mas o jurídico também, para trazer esse suporte. Então, às vezes, não precisa necessariamente, o empresário vai ter um gasto, mas a gente tem que mostrar para ele que não é um gasto, é um investimento. Né? A E o gente gasto é precisa. muito pequeno em relação a todo o O investimento, benefício. o que ele vai ter de retorno é É, muito é. importante. Então, é uma problemática, porque pode acontecer de quem está recebendo a denúncia ser o próprio agressor, ser o próprio Uhum, denunciado, aí desestimularia, né? Imagina a confusão que exatamente. pode acontecer. Então, para dar uma orientação, eu concordo contigo que tem que ser talvez 2 canais, Uhum. ou 2 pessoas recebendo aquilo, ou 2 pessoas sancionando aquilo, tem que passar por 2 pessoas, Ou o próprio porque comitê, né, que é formado. é que às vezes o empresário já fala, nossa, mas eu não quero pagar vou pagar um comitê. Eu falo, Uhum, não é uhum. pagar, É né? o comitê da própria Da interna própria ali, empresa. empresa. A gente apenas vai Isso, colocar algumas atribuições aqui ou ali. isso. Então, o papel do advogado é esse mesmo, é mostrar a questão preventiva. Lógico que compliance é uma coisa, fazer consultoria preventiva é Uhum, outro, compliance é sim. muito mais amplo, Não, mas ele está inserindo dentro dessa prevenção para mitigar mesmo, né, o passivo trabalhista. Então, presente assim, para poder finalizar, Micheline, eu gostaria assim que tu olhasse para a câmera e falasse o que que tu acha mais importante, que se tivesse um empresário aqui, né, o que que tu falaria para como implementar, o que que é mais importante desses canais de denúncias, que são ferramentas essenciais do compliance, o que que tu orientaria assim um cliente, né, para dar uma ênfase nesse teu tema, na importância dele? então, os canais de denúncia, eles servem como uma segurança jurídica, principalmente para os empresários, porque ali eles vão ter a ciência de tudo o que está acontecendo dentro da empresa, né? E é tão importante quando o empresário, né, as empresas, as organizações, elas conseguem delimitar os prejuízos, né? Conseguem antecipar todas os atos que poderiam ser considerados ali irregulares, fraudulentos, né? Algum ato moral, alguma atitude antiética. Então, para o empresário, né, para as organizações, os canais de conduta, eles possuem essa questão da segurança e o que acontece? Toda essa prevenção vai acarretar num passivo trabalhista muito menor, e principalmente num ambiente de trabalho também mais sadio e mais seguro também para todos, tanto para os trabalhadores quanto para as organizações em si. Ótimo, excelente, Micheline. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer a tua participação aqui no nosso ADVcast, Eu né, que o agradeço. podcast da Comissão do Compliance, de Conformidade e Compliance da OAB de Santa Catarina, e gostaria de convidar a todos do mundo jurídico, especialmente os advogados catarinenses, a participarem da nossa Comissão de Conformidade e Compliance, que aumenta a cada dia. Esse tema que é apaixonante, venham participar, venham para as reuniões conosco, venham nos brindar com a tua presença, com o teu conhecimento, para dialogarmos, trocarmos experiência sobre essa questão ética. Precisamos buscar mais a responsabilização das questões éticas preventivas, porque nós, advogados, somos responsáveis para diminuir o passivo jurídico nessa judicialização. Então, venham todos e, novamente, gostaria de agradecer a todos os ouvintes, a todos os integrantes da Comissão de Conformidade e Compliance, especialmente a nossa presidente, Alexandra Candemil, agradecer à OAB pela oportunidade desse ADVcast, o nosso podcast, e a todos os demais. Muito obrigada.